Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente todos os dias, conversando sobre temas relevantes. Obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem orado por nós, que tem contribuído para que a gente possa estar no ar 24 horas por dia, levando bom conteúdo, boa informação e abençoando vidas. A todos vocês que nos acompanham, a nossa oração para que o Senhor, que conhece o coração de cada um, que Ele possa atender os desejos do seu coração e tornar a tua vida cada dia mais plena, cada dia mais abundante, que você possa estar cada dia mais de cabeça para cima, tá bom? No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que está dominando todo o noticiário aqui do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, vamos falar a verdade. Segundo o Instituto de Previdência ou de Segurança Pública, Instituto de Segurança Pública, o Rio de Janeiro ele bateu recorde na questão de número de homicídios, especialmente no final do ano passado. Ninguém tem dúvida de que a segurança pública no Rio de Janeiro está um caos, completamente perdida. Nesse sentido, o presidente Michel Temer decidiu decretar intervenção federal no estado do Rio de Janeiro no segmento de segurança pública. Ninguém tem dúvida da necessidade urgente de medidas profundas que voltem a trazer paz, que voltem a trazer segurança para a população carioca. Mas essa decisão do governo federal, ela tem sido muito polêmica. Uma das principais questões que se levanta é qual é o verdadeiro viés da decisão, né? Essa decisão, essa intervenção na segurança do Rio de Janeiro, ela está com foco de verdade na segurança pública ou é uma decisão eminentemente política? Talvez, respondendo essa questão, a gente chegue às demais que preocupam a população brasileira como um todo. No Cabeça para Cima de hoje, nós trouxemos especialistas para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro. Começamos com o nosso informativo. A escalada da violência no Rio nas últimas semanas tem sido apontada como o principal motivo da intervenção federal na segurança do Estado, decretada pelo presidente Michel Temer. Durante o carnaval, casos de arrastões, assaltos e tiroteios se multiplicaram, assustando cariocas e turistas. O governador Luiz Fernando Pezão reconheceu que o Estado está perdendo a guerra contra o crime organizado. Neste cenário, é inevitável a comparação com países em guerra, como a Síria. As estimativas de população são semelhantes. No Rio, nos 3 primeiros meses de 2017, 1.867 pessoas morreram vítimas de homicídios, roubos, agressões e em operações policiais. Na Síria, nesse mesmo período, 2.188 civis morreram em ataques e confrontos. O Rio tem as quadrilhas mais armadas do país. Pelo menos um fuzil acaba sendo apreendido diariamente. Em 2016, foram registrados 4.000 confrontos somente entre policiais militares e criminosos, uma média de 11 trocas de tiros por dia. Uau, a gente vê os números aí colocados, né? E talvez eles impressionem um pouco, mas quem vive aqui na cidade, está acompanhando o que acontece aqui no sentido da segurança, consegue imaginar, sentir, perceber o tamanho da gravidade da insegurança pública aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Talvez esse período aí do carnaval tenha trazido uma visibilidade ainda maior, mas isso, na verdade, tem sido o dia a dia da cidade. Como vocês viram no informativo, o governador jogou a toalha, né? E aí a gente está com uma decisão do governo federal de intervenção militar na segurança do Rio. Mas o que é, de fato, essa intervenção? Como é que ela vai acontecer? Já está valendo? Não está valendo? Tudo isso a gente quer saber e quer conversar um pouco mais com os nossos especialistas no programa de hoje. Gente, eu tenho o prazer de receber aqui a deputada estadual Marta Rocha, que além de deputada estadual, ela é também presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj. Obrigada por mais uma vez estar aqui presente. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Aham. E
para falar sobre um tema, né, Marta, que hoje está incomodando todo o carioca e na verdade, a população geral do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Você foi muito feliz quando você disse que esse tema está na agenda contemporânea, não só do Estado, mas do Brasil também, né? Os estados que fazem limite com o Estado do Rio de Janeiro, como Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, apontam preocupação com qual o impacto da intervenção no Estado do Rio de Janeiro em relação a esses estados do Sudeste, né? E eu quero me antecipar e te responder a pergunta. Eu acho que foi uma decisão política, sim, né? Eu fico me perguntando se no governo federal e no governo estadual houvesse uma diferença partidária, se essa intervenção seria apenas na segurança, se não seria uma intervenção plena com a retirada de poder do governador. Será que se o governo federal tivesse lá os 304 votos necessários à Previdência Social, à reforma da Previdência, teria sido feita a intervenção? E há um dado maior ainda, é que o governador do estado do Rio de Janeiro pediu a intervenção. Quando ele pediu a intervenção, ele está dizendo o quê? Ou eu não sei o que fazer para superar a crise na segurança pública, ou eu não tenho mais nada para fazer, né? Então, eu acho que isso é um dado que está colocado. A intervenção está posta. Está posta já, aprovada pela Câmara, aprovada pelo Senado. Eu acho que cabe a nós, né, não apenas o Poder Legislativo, mas sobretudo ao cidadão do Estado do Rio de Janeiro, acompanhar e exigir. Porque não dá para falar em intervenção. Intervenção não pode ser apenas aumento de policiamento ostensivo. Intervenção, ela tem que vir com investimento na segurança pública e ela tem que vir com investimento na área social. É verdade. Porque não será apenas com polícia na rua ou com exército na rua que nós vamos cuidar da segurança pública. Sem dúvida nenhuma. E a gente aqui no Estado, a gente tem essa sensação, porque se a segurança está um caos, a saúde também está. Né? Sem dúvida, sem a dúvida. Saúde também está, a educação também está e muitas outras áreas. Mas deixa eu apresentar meus outros convidados para a gente poder entrar no mérito aqui da nossa conversa de verdade. Quero apresentar para vocês também o vereador Jones Moura, ele que além de vereador é presidente da Comissão Especial de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Que prazer tê-lo aqui conosco hoje. Prazer nosso, Celeste. Olha, nós estamos aqui, né, falando, batendo papo, debatendo um assunto que é um assunto muito sério, que é inédito e que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. E eu venho percebendo que a população que já vem demonstrando que não confia tanto assim no presidente da República, agora decretando essa intervenção, ela começa a fazer diversos questionamentos. E cabe a nós, Poder Legislativo, a participação do Judiciário também, e todo o Executivo, no sentido de prefeito, governador, presidente, cabe a nós darmos assim uma resposta a essa população. Uma população que já demonstrou que não confia tanto no governo federal. Também não confia no governo estadual. Também não confia no governo municipal. Também não confia. Olha como é que estamos. E agora, inclusive, com essa comissão nossa de segurança pública, seja do parlamento lá na Alerj, seja na Câmara Municipal, nós estamos mostrando que os legisladores também vão participar, nós vamos interferir, nós vamos fiscalizar bem de perto e vamos dar aí essa resposta, vamos buscar a resposta e vamos tentar tranquilizar a população do Rio de Janeiro, que está extremamente desconfiado. Realmente é muito estranho, do nada surge uma intervenção e não se teve assim, não houve demonstração de nenhum tipo de planejamento, não houve nenhum esforço para mostrar à população que tem uma cúpula de inteligência focada nessa questão da segurança do estado do Rio de Janeiro. Aí você abriu o programa muito bem, Celeste, quando disse que será uma questão política ou será uma preocupação realmente com a segurança pública da população do Rio de Janeiro?
Pois é, e uma das questões que a gente quer entender, assim, qual é a diferença, né? Se é política ou se é com foco na segurança, porque a gente quer ovo, sabe? Não importa se é de pato, de galinha, de ave... A gente quer ovo, a gente quer segurança, claro, sabe? A gente quer segurança na reta final. E essa desconfiança também ela acaba acontecendo porque as Forças Armadas, na verdade, já estão aqui há bastante tempo, né? Perfeito. Já estão bastante. O que é que muda? Na hora que isso vira uma intervenção do governo federal. Mas, gente, ó, a gente vai falando, né? Quero apresentar para vocês também o advogado Sérgio Camargo, que é um especialista em direito público e vai nos ajudar muito a entender toda essa história hoje. Obrigadíssima pela sua presença. Muito obrigado, é uma imensa honra estar com vocês hoje aqui. E aí, quando a gente fala, né, nesse campo do direito, a gente fica perguntando, essa intervenção, ela pode realmente acontecer? Ela é legal? Como é que fica, né, do ponto de vista agora das relações aqui? A gente vai ter 2 governos? Como é que é essa história? As relações legais, quem é que decide sobre o quê? Eu estava ontem ouvindo sobre um projeto, que quero entrar no mérito dele daqui a pouco, sobre um projeto de, eu não sei se é na Alerj, né? É na Alerj, do protocolo do controle de balas perdidas. Do controle de balas perdidas. E porque hoje, na verdade, o que se computa, o que se tem um mapeamento é de mortes de policiais, sim, né? Mas e o resto? E os feridos? E pois etc. A deputada Marta Rocha fez uma colocação, a meu ver, muito apropriada, porque a questão ela é endêmica. Eu ouso apenas avançar no raciocínio dela, ela apresentou o questionamento das fronteiras com o Estado do Rio de Janeiro, mencionando o Estado do Espírito Santo. Eu vou além, a questão ela é endêmica a nível de América do Sul, né? Nós vivemos situações de estados unitários, militarizados, América do Sul afora. Então, realmente, a deputada, quando fala que não adianta maquiar, colocando a força militar na rua, sem qualquer tipo de planejamento estrutural, soluções em políticas públicas, principalmente educacionais, porque, na verdade, a população ela vem lidando com a coisa de uma forma cômica e a tecnologia da informação está nos permitindo a multiplicação dessa ideia. Né? Até aquela brincadeira do que tiro foi esse, né? Eu acho particularmente bastante curiosa a colocação. A nível constitucional, realmente me chama a atenção alguns elementos, né? Primeiro que a intervenção, ela não é militar, me perdoe, a intervenção é de natureza civil. O decreto, no artigo 2º, parágrafo único, ele especificamente fala que a intervenção é de natureza militar, só porque o presidente da República quer. Porque a título constitucional, ela é uma intervenção civil. Ele é um órgão, a presidência da República é atualmente ocupada por um organismo civil. Se eu nomeasse, por exemplo, um secretário de Estado, um ministro de Estado militar, a pasta não deixaria de ser civil. Pode parecer, apenas a reflexão nossa aqui, que o que se entende com isso é que qualquer conflito passa a ser solucionado pela justiça militar. O que me chama um pouquinho a atenção isso aí. A intervenção é de natureza civil. Pode ser o comandante militar do leste, o general de 4 estrelas, sem menor problema, mas ela não será militar. Ela será civil. Na verdade, isso já é um dos pontos de tensão, né? Porque quando se pensa em intervenção militar, todo mundo vai logo remetendo memórias aí, a questão do tempo da ditadura, e já se pensa, né? Como é que isso vai acontecer, quer dizer, tortura, etc. Aí a gente fala num conceito de intervenção militar e vem logo falando como é que é, mandado coletivo? Mandado de busca e apreensão coletiva. E aí, o que é isso? Então, como é que fica essa história? Eu dou aula na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro há anos, nunca ouvi falar nisso. Quer dizer, você está fazendo a coisa certa da forma errada. Não se corrige o errado de maneira errada. A deputada, quando fala, cadê o planejamento? Como assim? Foi voluntário? Foi o chefe do Estado do Rio de Janeiro que pediu a intervenção? Perfeitamente. Mas qual é a estrutura que vai ser posta? Como ela vai proceder? Como o organismo legislativo do município e do Estado vão controlar? Porque essa percepção do Conselho da República, da Presidência, do Conselho de Defesa,
O controle é a posteriori, não há que se falar que o controle se deu no momento equivocado, porque a Carta da República, ela se utiliza de vernáculos que nos dão a clara ideia de que o controle ele pode ser dado a posteriori, por isso se fala da expressão aprovar. Você faz algo para ser aprovado a posteriori, perfeito. E, na verdade, é meramente consultivo, não é deliberativo. Salvo outro juízo, os conselhos não têm o poder de negar e impedir. O Congresso Nacional, sim, e a deputada muito bem colocou. Foi votado até ontem, às 2h20 da manhã. Eu falei rapidamente com o deputado Jean Willis e ele falou, olha, 2h20 da manhã, do estado do Rio de Janeiro, apenas 9 deputados foram contra a intervenção militar. O que me incomoda é a proximidade da presidência da República com a Força Armada. Exato. E aí, essa é uma das questões, né? Quer dizer, eu sei que você fez um monte de perguntas, mas deixa eu dizer, as perguntas são minhas, tá? Estou brincando com você. Eu é que quero perguntar para vocês, como é que fica essa história, né? A gente está falando aí de uma intervenção militar, são 2 governos no Rio de Janeiro, como é que, né, a gente já sabe que essa história de 2 governos, não dá para a gente dividir governo, alguém manda, né? Como é que fica essa história? Quem se reporta a quem? Não é uma intervenção militar, é civil. Como é que isso vai funcionar? Que tipo de esperança vocês podem trazer para a população do Rio de Janeiro para esse momento que a gente está vivendo? Qual é a diferença que faz ser uma decisão política, que parece que está na cara que Sim. e ser efetivamente uma decisão que vai focar a segurança, a busca da paz, a retomada da paz na cidade do Rio de Janeiro? Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, a gente volta já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Aqui conversando com você sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Intervenção que a gente tem chamado de uma intervenção militar, mas como já foi dito aqui pelos nossos convidados, né? Na verdade não é uma intervenção militar. Já foi falado, inclusive, que a atuação desse interventor é uma intervenção administrativa. Como é que é essa divisão? Como é que fica essa divisão entre 2 governos? Como é que é essa nova estrutura agora? Eu queria resgatar um pouco da sua fala anterior. O Exército, as Forças Armadas já vinham com presença no estado do Rio de Janeiro. E qual era a diferença daquele momento para o momento instalado a partir da intervenção? Perfeito. Naquele momento anterior, a coordenação, o planejamento, ele não passava pelas Forças Armadas. As Forças Armadas ali estavam para dar o apoio, mas o planejamento, a coordenação e a execução propriamente dita não era de comando único exclusivamente das Forças Armadas. Com a intervenção, que não é militar, a intervenção é sim uma intervenção de natureza civil, essa coordenação ela passa a ser das Forças Armadas na figura do general Braga Neto. Eu tive a oportunidade de estar com o general numa reunião com a presença do governador, do presidente, e expus a ele, né, o interesse da Comissão de Segurança de estar acompanhando as ações e os resultados da intervenção. Ontem, na ARERJ, a Comissão de Segurança promoveu um grande debate, não só com a presença dos deputados que integram a comissão, mas de outros deputados, e acertamos que vamos estar, inclusive, marcando o encontro com o general nos próximos dias. Tudo que for de natureza da segurança pública, ele vai ser da atribuição do general. Então, por exemplo, nós temos aprovados 4.000 candidatos ao cargo de soldado da Polícia Militar. Nós temos aprovados excedentes de agentes penitenciários, excedentes do Corpo de Bombeiro, oficiais de cartório, papiloscopistas. Então, essas nomeações, elas obrigatoriamente vão ter que passar pelo crivo do interventor, do próprio general. Sim. Agora, o exemplo que você deu que foi extremamente feliz.
O projeto que nós apreciamos ontem, que cria um protocolo para manter atualizado o número de bala perdida, e foi muito oportuno esse projeto, na medida em que, no mês de janeiro, lamentavelmente, as balas perdidas atingiram as crianças, né? Qualquer situação de bala perdida é cruel, mas atingir uma criança é muito pior. Esse projeto, o Poder Legislativo está em pleno exercício das suas funções. O governador, o general, ele é obrigado a cumprir as suas ações como manda a Constituição e as leis. Quem é que vai aprovar? É o governador Pezão ou é o interventor? No nosso entendimento, essa interlocução do Poder Legislativo é com o governador, que vai aprovar ou não, né? Se vetar, volta o governador Pezão. E, a partir do momento que for aprovado, a Polícia Civil, que estará, a exemplo da Polícia Militar, do Sistema Penitenciário e do Corpo de Bombeiros, sob o comando central do general Braga Neto, terá que instalar lá o protocolo para... Agora, se for para nomear servidor, se for para fazer uma alteração, por exemplo, criar um cargo, o cargo de biólogo na Polícia Militar, que não existe, aí eu acho que passa pelo interventor. Então, o que a gente não pode perder de vista é o seguinte: a intervenção ela só será eficiente se nós formos capazes de entender que ela tem período certo. Sim. Ela termina em 31 de dezembro. Sim. Então, após 31 de dezembro, em tese, essa atuação voltará para os órgãos da segurança pública. Então, a gente tem que reestruturar a Polícia Militar, que está com 50% das viaturas sem funcionar, a Polícia Civil, que estava fazendo campanha com a sociedade para ganhar papel e toner, né? Então, eu vejo assim, no pacote da intervenção, ele tem que vir o pacote do orçamento para reestruturar a questão da segurança pública e a intervenção social, que eu nem gosto muito de usar esse termo, mas acho que as pessoas estão conseguindo entender. É que as escolas funcionem, a saúde funcione, nós tenhamos projetos para os jovens, né? Então, a intervenção social, ela também tem que existir. Até porque a gente já viu um micro-universo desse modelo onde só a força policial não vai resolver o projeto das UPPs. Sim, né? Sim. Que ele tinha um escopo exatamente de chegar com ações sociais, com segurança pública, etc. E só foi a segurança pública e aí não deu certo. As políticas públicas. Porque as políticas públicas não foram criadas, não se ofereceu a questão do ensino, a questão da saúde, a questão de outras infraestruturas sociais que elas são extremamente necessárias para que se tenha uma polícia, né, de uma forma adequada. Né? Eu acho que é importante a gente elucidar, porque talvez a população esteja confundindo um pouquinho a ideia de estado de sítio, estado de defesa, que são estados de exceção, em que direitos fundamentais, a própria liberdade, pode ser ali limitada. Na intervenção, não. Os direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana, ela deve ser preservada. Eu vou e fico da forma como a lei me permitir. Garantida. Garantido. Na intervenção, ele não adentra na liberdade do indivíduo. Pelo menos, deputado, eu espero que sim seja. Eu acho assim, eu acho que isso foi parte até da fala do presidente da República nessa reunião que eu assisti, que ele deixou claro, né? A opção pela intervenção. Assim, uma ação pontual na segurança pública em que estão garantidos todos os direitos e garantias individuais. Portanto, essa questão do mandato coletivo não há como ser pensado, né? Não há o que pensar de uma... E a gente tem que entender o quê? Esse mandato coletivo ele é destinado só às classes menos favorecidas? Pois é. Né? A gente já ouviu comentários até nesse sentido, a população mesmo colocando, né? Quer dizer, isso é uma lei dirigida para os menos favorecidos. E muitas pessoas, especialmente de comunidades, elas dizem assim, tipo assim, por que vocês estão estranhando no mandato coletivo? Isso, na verdade, só está vindo oficializar algo que já acontece hoje. Já é assim que a polícia age, né? Metendo o pé na porta, entrando nas casas sem pedir licença, etc, etc. Quer dizer, já é uma realidade. O que você tem? Ô Celeste, deixa eu até colocar um ponto sobre isso.
na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu venho também na tribuna falando sobre essas questões. Olha, eu não vejo problema em mandado de busca e apreensão coletiva, não vejo problema. Eu acho que tem que ir para a mão do judiciário para ele tomar a decisão. Tomou a decisão, tem um corpo pensante, é preciso fazer, vamos fazer. Não vejo problema. Mas a gente tem aí um discurso na sociedade de uma preocupação com fatos passados. A gente costuma dizer que exemplos nos mostraram. Essa frase preocupa a ação, muitas das vezes, a ação policial. Eu acho que nós devemos apoiar a intervenção. Eu sou a favor da intervenção. A intervenção a gente tem que entender que ela foi uma medida, um dispositivo usado, um remédio constitucional de um governador que abriu mão. Ele abandonou. Então, se ele abandonou, nós só temos uma medida a fazer. É preciso uma intervenção do governo federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Agora, no momento que ele entrou para fazer isso, a gente precisa que haja um planejamento. Alguém tem que sentar e dizer o que vai fazer e como vai fazer. A preocupação do general Braga Neto é com a eficiência, é com os resultados. Então ele diz, eu preciso de um mandado de busca e apreensão coletivo. Só que, quando ele não apresenta o que ele quer fazer então, de que maneira ele vai fazer isso e que resultado que ele busca com isso, aí a gente já começa a se preocupar. Uhum. E aí a gente já entrega na mão do judiciário e o judiciário também vai questionar se ele não tem nada disso. Nesse ponto, eu vou botar meu pé atrás. Aí eu sou contra. Uhum. Se ele apresenta um plano e diz assim, olha, eu preciso disso, vou prender 50 criminosos com isso aqui e não vou prejudicar nenhum cidadão. Vai estar garantido ali as garantias dele lá de cidadania, não vai haver problema nenhum. Mas ele precisa mostrar isso. Se não tem planejamento, se não mostrou isso, meu amigo, não vai fazer então o mandado de busca e apreensão. Poderia fazer se houvesse planejamento, houvesse um plano, houvesse uma cúpula de inteligência e não apresentou essas questões. Ou pede isso no momento em que consiga mostrar para quê. Né? Para quê? Perfeito. Essa questão do planejamento que vocês estão levantando aqui o tempo todo causa estranheza, né? E chama a atenção da população, porque eu digo para você também, assim, eu de bate-pronto sou a favor. É preciso fazer alguma coisa. A população não aguenta mais, sabe? Ninguém tem dúvida, a gente fica dizendo assim, pelo amor de Deus, alguém olha isso. E quando o governador joga a toalha, o que resta? O Poder Federal. Mas né? Esse é o momento de cautela. Observa a sua fala do vereador, me lembrou muito um último episódio de um seriado, House of Cards, que o cara fala o seguinte, vamos nos aproveitar do caos. A gente vive o caos, perfeito. A cidade do Rio de Janeiro, que um dia já foi a cidade maravilhosa e hoje em dia tantos percalços enfrenta, mas será que esta decisão política não vai se utilizar deste caos para benefícios escusos? Eu levanto a bola pela seguinte questão, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Quando houve debate com a sociedade para que essas reformas acontecessem? Não houve. Aham. Quando a gente diz assim, né, uma coisa que estava sendo tão visada, tão querida, tão trabalhada como a reforma da Previdência, né? E de repente, a poucos dias da votação dela, se abdica da votação, se cria, né, alguma coisa que ela pode não acontecer por conta da intervenção, porque na medida que a intervenção não pode ter nenhuma mudança na Constituição, não há como a gente não ficar com o pé atrás e pensando se isso é um movimento fake ou se é um movimento real. Voltando para a questão do planejamento, eu ontem estava ouvindo do dono da grana no nosso país, né? O ministro... Ele é ministro da Justiça? Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, né? Quando ele estava dizendo o seguinte, olha só, vamos combinar, não tem folga orçamentária, né? A gente tem as limitações orçamentárias aqui, não tem essa história de recurso extra, porque a gente está dizendo, não basta vir a polícia, precisa ter recurso para a gente parar de se fazer campanha com o público para comprar uma impressora, para comprar toner para impressora, essa coisa toda, né? A polícia precisa de equipamentos, de efetivo, pessoas para trabalharem, carros para enfrentar o movimento, precisa de armas adequadas dentro de uma determinada ótica. E aí, com que recurso?
isso vai ser feito. Aí a gente ouve dizer, não tem recurso, porque o orçamento está fechado. E a gente vai ter que lidar com essas questões dentro do que já está programado. E aí a gente vai dizer, peraí, a gente está saindo para algum lugar ou está aqui nadando em areia movediça? Eu vou para o intervalo e vocês me respondem e comentam isso na volta, tá bom? Vamos lá. Falando, né, sobre essa questão da intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, e a gente tem tantas perguntas, tantas questões que com certeza eu precisaria aqui de uma semana inteira de cabeça para cima para a gente tratar de todas as nossas ansiedades. Então a gente vai pegando assim os temas maiores, porque um que preocupa é isso, né? De onde vem o recurso? Como vai ser tratada essa questão do recurso, né, para responder a essa intervenção, ao caos que a gente está, à falta de tudo, no sentido de se lidar com a segurança pública se o orçamento está fechado? Não tem dinheiro, não tem dinheiro. E o pior de tudo é que nós já temos a intervenção acontecendo e não se tem ainda aberto os livros das verbas, não se tem noção de quanto que vai precisar. Me parece mais assim, olha, o general, quando ele colocou na imprensa dizendo que eu fui pego de surpresa, parece que vamos começar logo essa intervenção porque a gente precisa, momento político, precisa. Vamos começar. Depois a gente vai arrumando as coisas, o que não se faz nessas questões de intervenção. E o pior é que quando a gente sabe que o Brasil vive uma crise em todas as questões financeiras, eu fico me perguntando, ora, eu acho que segurança pública também é integração das polícias, mas integração de todos os órgãos de segurança pública. A cidade do Rio de Janeiro é onde se concentram os maiores problemas que estão acontecendo aí e que teve o carnaval agora, foi estopim para que houvesse a intervenção. Mas eu pergunto uma coisa, por que o município do Rio de Janeiro não está apresentando uma participação ativa nesse cenário? Onde está o prefeito da cidade do Rio de Janeiro para participar dessas reuniões que a deputada Marta Rocha participou também? Ele estava lá. Estava lá também? Tá. E aonde está a participação dele no que tange? Olha, eu vou participar com verbas, eu vou entrar com a minha guarda municipal também. Você sabe, Celeste, nós temos um efetivo de 7.500 guardas municipais na cidade do Rio de Janeiro, embora tenha uma lei federal em 2014 que diz que as guardas municipais precisam ser armadas. Lembra que você disse, Celeste, que armamento é importante em algumas óticas, mas olha, a Guarda Municipal tem uma lei que diz que ela é armada. Se a nossa Guarda Municipal avançasse no cumprimento dessa lei federal, que é de 2014, que diz que a Guarda tem que ser armada, nós já teríamos 7.500 homens e mulheres que poderiam desobstruir mais as forças policiais para as fronteiras e, quem sabe agora, somar essa questão da intervenção, inclusive nas questões das verbas. Vereador, mas se você me permite, a lei dizer que a guarda é armada não altera a sua natureza, né? A guarda é patrimonial, né? Salvo outro juízo, a guarda municipal de qualquer municipalidade, ela tem por objeto a defesa do patrimônio daquela municipalidade. Sérgio, não tem não, Sérgio. Guarda a Constituição ostensiva... não fala isso. O parágrafo 8º do artigo 144, ela diz que a Guarda Municipal é criada para a proteção dos bens, serviços e instalações. Quem faz serviço é o ser humano. Tem que proteger o ser humano que opera o serviço. Os bens que a Guarda tem que cuidar, o bem maior é a vida humana. A Guarda tem que cuidar da sua população. Agora, vereador, me permita, assim, a gente parece que, enquanto população, consegue responder essa questão aí de... não tem integração entre os governos, a gente não percebe. E aí, como não tem, é que a gente está vivendo esse caos, né? E chegando na situação, precisando aí de... Eu queria, aflita aqui para intervir, para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, né, o estilo do presidente de ser fez com que ele anunciasse a intervenção e quando ele anuncia a intervenção, ele se coloca no problema. Então é bom para ele e para o partido dele que ele resolva esse problema, né?
Então, eu acho que a verba vai aparecer. Porque, para mim, é vontade política. Que, na verdade, é o que define tudo. Que é o que define tudo. É o que define. Havendo vontade Chegamos a essa conclusão aqui, né? Plenamente. O que você disse aqui. Se tiver vontade... O importante não é a previsão orçamentária, é a execução orçamentária. Você pode botar a Secretaria, a Segurança Pública do Estado tem 8 bilhões. E não conseguiu executar os 8 bilhões que foi reservado para ela. Então, eu acho assim, que a verba vai aparecer. Nesse momento, eu quero te dizer que também não sou contra a intervenção, não. E que o povo do Estado do Rio de Janeiro, na sua maioria, não quer saber quem vai resolver o problema. Nós estamos... ilhados, as pessoas de bem estão trancadas. Então, nós queremos a solução. Claro que nós que somos fiscal do Executivo, nós que temos compromisso com os direitos humanos, nós vamos estar aqui fortalecendo as instituições policiais, mas também garantindo, né, o respeito aos direitos, porque se tiver mandato coletivo na classe menos favorecida, todo mundo vai concordar. Agora, se esse mandato for da Zona Sul para cima, todo mundo vai pensar diferente. E a gente tem que entender que a lei é geral e feita para todos. Agora, eu quero me permitir dizer uma coisa, até pela sua representação, que eu julgo muito importante. O que nós vimos no Carnaval foi uma vergonha. Total. O que nós... E a Guarda Municipal, eu tenho o maior respeito pela Guarda Municipal, a Guarda Municipal nada fez, porque se não tinha polícia, também tinha desordem. Né? Então, antes da gente pensar, e o senhor está correto de razão quando diz que a lei federal já determinou o armamento da guarda, e eu nem concordo com essa decisão, mas a vontade foi estabelecida lá, eu acho que ela tem que ser executada. Antes de armar, a guarda tem que cumprir o seu papel, porque a desordem está aí. A praia, né? As pessoas estavam vendendo produtos pirata e a guarda passava com a guarda e nada fez. A desordem urbana, ela contribui também para essa sensação Mas a fala do de vereador insegurança, nesse sentido, né, foi muito importante. Onde está a liderança do município? Mas não tem. Mas a gente ouviu das nossas lideranças, quer seja estadual, quer seja municipal, de que falharam no planejamento. Falharam em todos os sentidos. Todos falharam no planejamento. Talvez porque foi a primeira vez que aconteceu o Carnaval aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente não sabia que existia Carnaval, a primeira vez que acontece essa festa. Nunca foi a maior festa do mundo. Nunca foi a maior festa assim, né? Trazendo o volume de população que tal. Então, é claro que... Muito apropriada a viagem do prefeito durante o Carnaval. Caramba, né? Mas, então, como eles não sabiam, é um evento novo, uma novidade para todo mundo, se falhou no planejamento, né? Em vários sentidos. Em todos os Seja sentidos, na vamos PM, colocar. na guarda, que não Vamos se colocar. percebe o efeito dominó, né? Um carnaval ruim, as pessoas se evadem, não tem recolhimento tributário, quer dizer, a vida financeira da cidade falha por conta do planejamento. E eu diria o seguinte, né? Uma coisa assim que a gente, nos cursos mais chinfrins de liderança, a gente aprende que a figura do líder, a presença do líder, né? Nos momentos críticos, ela faz toda a diferença. Sem dúvida. Né? Não necessariamente porque, tá bom, mas eu posso estar aqui, ali e acolá. Pode, mas se você está presente, isso faz toda a diferença. E, Marta, eu queria também fazer um destaque, você falou aqui na questão da vontade política. Eu queria colocar o seguinte, só para a gente não entrar nesse jogo, há que se fazer uma diferença entre vontade política e jogo político. Né? Porque se tiver vontade política, a verba aparece. E vamos parar com esse jogo político de dizer, mas não tem orçamento, porque está aqui, porque está não sei o quê. Só pode ter grana agora se for aprovada a reforma da Previdência, porque o governo está gastando tudo com Previdência, não sobra dinheiro para mais nada, então vamos fazer o seguinte, vamos aprovar a reforma, porque aí o dinheiro aparece. Só falta Isso é jogo político. Eu queria perguntar para vocês o seguinte ainda, os militares, eles estão capacitados, eles estão preparados para lidar com essa questão da segurança pública, né, em áreas urbanas? Salvo outro juiz, não é competência da Força Armada. Ela tem que ficar nas fronteiras e qualquer distúrbio externo. Né? O estado de exceção, que é a intervenção, e em algumas hipóteses de estado de defesa,
podem trazer a Força Armada militarizada, né, a força principal, que é o Exército, Marinha e Aeronáutica, a patrulhar a cidade, é realmente uma exceção. Por conta, obviamente, de você ter o próprio Estado contra o próprio cidadão, né? E ele foi preparado para o conflito externo. Então, realmente, o preparo para o conflito interno demanda alguma outra capacitação que não é a Concordo plenamente. Ideal. Olha, a gente falar de cidade, bairros, a gente está falando de áreas de lazer, jardins, praças, escolas. Quando a gente fala dessas áreas que estão conflagradas aí, a gente está falando, então, você sabe que o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, ele divulgou nota na imprensa agora, ele disse o seguinte: uma intervenção na segurança pública é preciso conhecer os bairros. E ele disse na matéria de ontem, na imprensa, que quem conhece os bairros é a Guarda Municipal. Sim. Eu volto a falar sobre a Guarda. Olha o que o ministro disse. Isso saiu agora na imprensa ontem. E depois a Polícia Militar do Estado. Aí, depois, ele vai avançando. Então, nessa questão, me preocupa. Quando a gente fala de cidade, de área urbana, a gente está falando de uma segurança pública que conhece o ir e vir do cidadão, conhece o dia a dia do cidadão. Agora, você pegar aquele pessoal que tem treinamento para a guerra e colocar lá para fazer esse papel, é preocupante, sim. Eles vêm com armas grandes, armas pesadas, blindados. Olha, segurança pública em área urbana é setor de inteligência, é tecnologia. Quando for para executar a ação, já vai para prender, já vai para levar o camarada para a prisão. E isso, sim, é área urbana. Mas o que nós estamos vendo aí é um caos. Aconteceu já, agora tem a crise estabelecida, veio uma intervenção que está todo mundo despreparado, estão agora fazendo um planejamento, calculando para ver quanto que vai ser de verba, e isso é preocupante para a população, sim. Demais. Eu acho assim, eu quero dizer que ainda não deu tempo do general fazer o planejamento. Eu não quero fazer defesa aqui do general, mas eu tenho que entender que ele recebeu essa notícia no sábado ou na sexta-feira, e que eu digo isso porque estive à frente da chefia da Polícia Civil. Você não faz uma ação de um dia para o outro, você tem que conhecer o terreno exatamente para evitar os excessos ou os danos colaterais, é que a gente tem que ter planejamento. Eu também acho que não deveria ser as Forças Armadas a exercer essa missão, mas a gente tem que lembrar aqui que essa mesma Força Armada já teve no Haiti e teve sucesso. Sim. Essa mesma Força Armada ajudou a ocupação do Morro do Alemão. Sim. Então, a gente tem que também se despir daquela imagem que a gente traz da época da ditadura, porque eu acho que hoje a gente está com um novo grupo de pessoas. E eu quero encerrar, que eu sei que a gente ainda vai caminhar em outro bloco, mas eu quero usar aqui um termo que eu usei, que a intervenção é a nossa bala de prata. Ou ela dá certo, ou ela dá certo. E como você mesmo disse, ela funcionou. Em 1992, eu era oficial do Exército, patrulhei a cidade como tenente na ECO 92. Realmente, a interlocução com a força policial militar, e à época não havia a Guarda Municipal, realmente foi difícil, por exatamente falta de planejamento. Mas a Força Armada, em várias situações, a Rio+20, que patrulhou também, evento internacional de grande proporção, ela vem dando uma resposta positiva à sociedade. O problema é que agora, como a deputada e o vereador mencionaram, você tem uma questão pontual de violência interna sistêmica. E aí realmente o planejamento... E se esses homens eles não foram treinados para lidar com zonas urbanas, né? Na verdade, eles têm trabalhado em missões de paz. E eu fico pensando que sim, a gente deve fazer uma aposta e dar um voto de confiança para esse líder que está vindo, né, como interventor, porque ele tem uma formação sólida, ele tem uma alta... A escolha da pessoa em termos de habilidades, conhecimentos, para mim, como população, como moradora do Rio de Janeiro, me parece adequada. E a gente tem que contar com essa questão da vontade política, da atuação de vocês parlamentares, né? Para buscar respostas e acompanhamento para fazer a coisa acontecer de verdade. Vou para o nosso último intervalo e a gente volta já para comentários finais. Vamos lá. Cabeça pra cima.
Hoje aqui, né, trazendo especialista, gente que conhece, que sabe do que está falando, que pode trazer para a gente opiniões e informações que nos ajudem a ter esperança. Ter esperança no momento que a gente vive no Rio de Janeiro e em todo o nosso país, né? Porque é isso que a gente precisa, entender o que está acontecendo, ouvir pessoas como vocês e poder saber que há luz no fim do túnel, né? Nosso tempo está no final, eu queria já agradecer a presença e participação de vocês e abrir espaço aqui para comentários finais de cada um em relação ao tema, ou deixo vocês livres, né, no comentário final que vocês quiserem. Quem quer começar? Vamos lá. Bom, vou começar. Eu quero externar aqui, né, que torço profundamente pelo sucesso da intervenção, né? Eu acho que a intervenção ocorreu porque, infelizmente, as forças estaduais não foram capazes de superar a grave crise na segurança pública e daí porque surge a intervenção. Quero desejar ao general Braga Neto e toda a sua equipe sucesso. Amém, né? amém. Quero dizer que a Alerj vai estar acompanhando através da Comissão de Segurança. Nós vamos estar cobrando aí, né, a intervenção social, nós vamos estar cobrando aqui a questão do investimento nas forças policiais, né? Nós vamos estar cobrando essa infinidade de profissionais aprovados em concurso público, sejam policiais militares, oficiais de cartório, bombeiros, agentes penitenciários. E acho que nesse momento o povo do Estado do Rio precisa que essa situação seja vivenciada, seja superada. Segurança pública é política estruturante. Sem segurança pública, nós teremos dificuldade em executar as outras ações necessárias à população para garantir não só a paz, mas para garantir o desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu espero verdadeiramente que a questão da intervenção seja um sucesso e que em 31 de dezembro a gente possa não só se despedir da intervenção, mas também agradecer os bons resultados que foram conseguidos durante esse período. Show, isso aí. Olha, deixa eu dizer à população, né, aproveitar esse programa maravilhoso para passar um recado à população. Nós devemos sim confiar, é o momento de acreditar, nós precisamos dar esse voto de confiança ao general Braga Neto, que está à frente dessa missão difícil, missão árdua. Eu fico imaginando como é que ele deve estar com a família dele em casa, como é que deve estar, como que ele vai se deitar, dormir, como ele acorda e senta e começa a fazer rabiscos. A gente tem que acreditar que o momento, seja uma atitude política ou não do governo, que eu desconfio que sim, nós chegamos aqui a um entendimento que sim, é bem inclinado para uma questão política, mas já que aconteceu, nós precisamos confiar. Transformá-la numa realidade, claro, né, de ações práticas. Por isso que quando até o general disse que precisaria até de um mandado de busca e apreensão coletivo, eu até quero dar esse voto de confiança para ele. Eu daria esse voto de confiança para ele. Eu quero acreditar num novo momento de ação de exército, um novo momento de ação das polícias. Só que eu tenho uma preocupação, eu fecho a minha participação dizendo que houve um buraco deixado na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Aí o governador saiu e disse, tem um buraco aqui, eu preciso preencher essa lacuna. Aí veio a intervenção. A intervenção ela acabou que não veio para somar. Infelizmente, ela veio para tampar um buraco e preencher uma lacuna. Aí, quando ela veio, ela vai ficar até 31 de dezembro, bem foi dito aqui. E depois que ela for embora, será que durante esse período o governador vai tratar dessa segurança pública para que, quando essa intervenção for embora, no ano que vem, não fique o buraco? A gente não volte tudo de novo. Perfeito, né? fica essa nossa preocupação, fica o nosso clamor aí pela integração verdadeira das polícias e da segurança pública, que o município venha a intervir. E eu venho fazendo vários trabalhos nesse sentido. Peço a todos que nos acompanhem pelo Facebook /Jones Moura 2016, para que a gente possa estar passando para a população aí os nossos recados também. E a gente conta com vocês, nossos representantes, para que possam nos ajudar, né, a efetivamente a gente sair do outro lado com resultados concretos.
e não só um tapa-buraco, mas processos duradouros de verdade. Querido. Olha, foi uma imensa honra participar do Cabeça para Cima. Realmente fiquei bastante empolgado com a participação da deputada, do vereador. Sou oficial do Exército Brasileiro da Reserva não remunerada. Eu tenho crença que o general vai cumprir com as suas funções e possa restaurar um mínimo de paz que essa cidade tão merece. Capital cultural, primeira capital do Império, capital da Guanabara. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro é o ponto de partida da América do Sul. Então, eu tenho uma certa... favorável à intervenção nesse exato momento, mas uma certa ressalva por ser militante na área de direitos humanos, tenho uma certa preocupação do modus operandi, como ela vai ocorrer. Eu faço minhas as palavras da deputada, sou presidente da comissão que defende a questão do concurso público da OAB do Rio de Janeiro. Temos de avançar nos concursos públicos, principalmente para a força policial ostensiva, para a polícia militar, para o corpo de bombeiros, para a polícia civil. Eles operam com milagres. É um sacrifício o policial militar com a remuneração que ele recebe, um delegado com o subsídio que ele recebe, fazer o serviço, prestar o serviço à população que eles têm prestado. Botam a sua vida em risco. Então, que se avance em políticas públicas de retomada, não é inchaço da máquina administrativa, é eficiência na máquina administrativa. Perfeito. E que possamos prosseguir. Eu desejo toda a sorte ao general e que consigamos, então, manter os direitos humanos, que a Ordem dos Advogados do Brasil, que o Ministério Público estejam atentos para que a gente possa, então, ter uma solução pacífica. Perfeito. Isso aí, gente. Cabeça para cima de hoje. Mostrando luz no fim do túnel, né? Trazendo aqui a opinião dos nossos especialistas. Vocês estão acostumados a ver o Cabeça para Cima terminar com música? Hoje a gente não vai terminar com música, porque senão, como meus amigos aqui costumam dizer, o cantor não vai poder nem abrir a boca e dizer paz. Então, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco, agradeço a sua participação também e queria lembrar para cada um de vocês o seguinte: a Bíblia nos ensina que se o povo que se chama pelo meu nome, nome de Cristo, se ajoelhar e orar, o Senhor vai ouvir e Ele vai nos ajudar, restabelecendo e criando caminhos adequados para cada um de nós. Então, vamos orar pelos nossos representantes, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo interventor aqui do Rio de Janeiro, para que nós tenhamos sucesso nessa intervenção militar do nosso Estado. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Paz.